Depois de se declarar e dar o seu primeiro beijo para a pessoa errada, Pi fica muito contente, mas seu irmão chega perguntando o que diabos ele fez. Ele afirma que se declarou e beijou Muang, assim como ele havia falado, mas Doyan fala Muang uma ova, quem ele beijou foi seu rival Sutaya. O que aconteceu foi que depois que ele tropeçou pegou na mão de Sutaya ao invés da de Muang, se declarou e beijou a pessoa errada. Dois colegas enviam algumas fotos deles e comentam que Pi está com os olhos cheios de amor por Sutaya. Pi sente tanto nojo de ter beijado ele, que escova seus dentes várias vezes e com muita pasta, recebe uma mensagem de seu amigo próximo. Já sabemos que é Sutaya se fingindo, ele comenta que ficou sabendo que Pi beijou Sutaya ontem. Pi informa que queria ter beijado Muang mas beijou o cara errado. Ele pergunta como ele sabe que é o cara errado. Pi responde que é porque ele também gosta de Muang. Seu amigo tenta fazer ele abrir os olhos de que talvez Sutaya não goste de Muang, mas depois não responde mais nada. Muang aparece e menciona que ele ficou famoso depois do que aconteceu ontem. Pi fica desesperado se explicando de que não queria fazer aquilo, foi um mal-entendido, não queria beijar Sutaya. Ele afirma que está tudo bem. Olha para a escova dele e acha fofo por causa do clipe de peixinho, então pergunta onde que ele conseguiu. Pi tenta ser legal e pede para ele ficar com sua escova mas não podem compartilhar a mesma, então pega o peixe e coloca nele. Muang agradece e vai embora. Pi se dá conta de que ele aceitou seu presente, então isso significa que ele não está bravo com ele por ter beijado Sutaya. Em seguida dar de cara com Sutaya e tenta fugir mas ele não permite, provoca o rapaz passando o dedo em sua boca e menciona que não gosta de ver nada sujo. Pi pergunta por que ele gosta tanto de irritá-lo, ele pergunta se Pi tem medo de não conseguir se conter e beijar ele como fez ontem. Os dois aparecem e tiram fotos. Novamente, Pi fica chateado dizendo que então foi eles, mas Sutaya impede o garoto de fazer besteira. Ele se esconde e se pergunta por que as pessoas estão chipando ele com Sutaya, quem ele quer é Muang não ele. De repente escuta a voz de Muang, que convida Sutaya para ir ao cinema, fica bravo dizendo que já que ele tá jogando vai chamar reforços também, a equipe dos garotos fofos. Eles tentam achar uma solução para Pi acabar namorando Muang. Seu irmão comenta que tem um plano, e dessa vez vai dar certo. O plano é, os quatro bloqueiam o carro de Sutaya, ele vai sair para falar com eles e vai começar um caos. Pi será o herói que vai aparecer e tirar Muang do caos. Pi pergunta se eles têm mesmo que dar um soco em Sutaya. Doyan pergunta se ele tá preocupado, e que devem fazer isso já que são inimigos. Sutaya aparece e eles saem para seguir o plano. Vai aonde Pi pergunta se ele tá o seguindo. Ele responde que não, só está lá de bobeira. Sutaya afirma que pensava que ele queria assistir o filme também, então comprou um ingresso para ele. Muang aparece e pergunta o que ele está fazendo lá, e se Sutaya convidou ele também para assistir o filme. Ele fala que não, mas Sutaya informa que comprou ingressos para todo mundo e que ele vai também. Ao entrar no cinema, um membro da família liga para Muang e ele sai para atender. Enquanto isso os dois vão se sentar. Pi pede para ele sentar para lá que esse é o lugar de Muang. Ele não sai e Pi fala que vai esperar por ele lá fora. Sutaya pede para ele ficar e não incomodar as pessoas atrás, cai no seu colo e ficam se encarando. Tira a pipoca de sua cabeça e ele reclama, então Sutaya tira a pipoca com a boca e ele fica todo sem jeito. Depois do filme Pi ficando pensando em Sutaya, que ele faz sempre ele estremecer mas não pode deixar isso acontecer. Muang pergunta como foi o filme, ele afirma que foi interessante e se despede meio envergonhado. Sutaya menciona que faz ele corar. Muang pede pra ele ir com calma com o rapaz. Enquanto isso Pi tenta seguir o plano e informa que eles já saíram. Doyan precisa sair porque tem que fazer um trabalho escolar que ele esqueceu. Então apenas a gangue ficam no comando, fica uma bagunça e batem sem querer no carro deles, fazendo o plano ir por água abaixo. Ele sai então para seguir o fluxo e pergunta o que está acontecendo, já que bateram no carro de Sutaya, oferece uma carona para Muang, enquanto Sutaya fique e resolva o problema, mas ele informa que esse carro é de Muang. Pi fica irritado vendo que seu plano fracassou, mas afirma que pode ficar com ele. Muang comenta que se ele quer mesmo ajudar, leve Sutaya para a casa dele. Ele aproveita para tirar foto com ele e Pi fica irritado dizendo que ele fez isso o dia inteiro. Pede para ele parar de zoação e pergunta se ele quer separar ele de Muang. Ele afirma que não está zoando, fez isso tudo porque gosta dele. Mas Pi não acredita e pede para ele sair do carro. Sutaya
Menciona que já que ele não consegue abrir seu coração agora, podem começar por sendo amigos. Chegando em sua casa lembra do que ele falou e se pergunta desde quando Sutaya gosta dele. Em seguida recebe uma ligação, ele esqueceu seu celular dentro do carro. Pergunta se Pi pode ir deixar mas ele não quer porque já está em casa. Pergunta se Pi quer então que ele vá lá, quando abre a porta dar de cara com ele. Pede para entregar isso e não usar a força. Seu irmão chega e Pi percebe que estava apenas pensando nele, se arruma para ir à faculdade mas veste a cueca do seu irmão, que fica muito desconfortável. Em seguida fala que tem algo que precisa pegar mas não lembra o que é. Chegando na universidade lembra que esqueceu do seu jaleco e precisa fazer uma avaliação hoje. Mas seu irmão está com ele. Sutaya aparece e pergunta se essa pressa toda é para devolver o seu celular. Ele devolve e tenta ir embora. Mas ele impede e pergunta qual o motivo da de tanta pressa e se ele está evitando. Pi informa que esqueceu seu jaleco. No entanto Sutaya oferece o seu e pergunta se ele tem tanta raiva dele a ponto de não aceitar. Informa que quando ele voltar sua aula já deve ter acabado. Então ele aceita, em seguida percebe Pi andando todo desajeitado. Na aula uma aluna pergunta se ele tá namorando Sutaya, já que tá usando o jaleco dele, e que isso é muito fofo, shippam os dois. Pi fala consigo que precisa terminar logo para devolver o jaleco, mas acaba se machucando no processo, vai onde Sutaya e joga seu jaleco, ele afirma que deu seu jaleco de forma gentil. Pi pergunta se ele não sabe do que as pessoas estão falando sobre eles e se não se importa, não pensa nele dessa forma, mas Sutaya afirma que ele sim. Ele comenta que precisam acabar com isso, pois não gosta dele, gosta de Muang, e que precisam ir falar com eles e dizer que eles não têm nada um com o outro. Os dois vão falar com os dois alunos e Pi fala que eles precisam apagar a conta sobre os dois, e que ele e Sutaya não gostam um do outro. Sutaya confirma sem querer muito. Ele continua dizendo que o que estão fazendo é invasão de privacidade. Se não fizerem isso vai denunciá-los. Eles apagam o perfil e Pi fica muito contente, fala consigo que precisa de inspiração para estudar. Então olha a foto de perfil de Muang, e também os comentários. Sutaya manda uma solicitação de amizade mas ele cancela. Ele pergunta por que Pi não quer ser seu amigo. Mas Pi está chateado porque todo lugar que Muang tá, Sutaya está com ele. Ele afirma que é verdade, que Muang convida ele para todos os lugares, pois Muang tem um problema em ficar sozinho mas não precisa se preocupar que Muang não gosta dele. Sutaya pega em seu rosto e menciona que suas bochechas são tão macias, porque seu coração é tão duro. Ele fala que vai abrir seu coração apenas para Muang. Mesmo assim ele comenta que é só uma questão de tempo. E Pi vai se apaixonar por ele. Pi fica desconcertado pensando nele falando que é só uma questão de tempo e vai se apaixonar por ele. Tenta convencer ele mesmo de que não gosta de Sutaya e sim de Muang. Ele se banha de perfume do irmão dele, em seguida começa a cair várias mensagens de alguns colegas perguntando por que ele e Sutaya se separaram. E que eram um casal tão fofo. Sutaya comentou também que Pi gosta de ser discreto. Ele fala para si mesmo que vai ter uma conversa séria com ele. Sutaya aparece e pede ajuda para atravessar pois perdeu suas lentes e não consegue ver nada. Pi ajuda mas tem que segurar na garrafa. Enquanto atravessam um grupo de garotas ficam achando os dois fofos. Mas ele estava apenas o enganando para Pi ajudar. Ele fala novamente que precisa ter uma conversa séria com ele. Pede para apagar o comentário pois as pessoas vão entender mal. Ele informa que antes precisa verificar sua pressão arterial pois tem gente na fila. Afere sua pressão e também o pulso. Após isso menciona que ele tem uma doença. Quando Pi está perto dele seu coração bate mais forte. Então pergunta se ele tem certeza que não gosta dele e que pode ser sua vacina. Pi chama ele de maldito e vai embora. No banheiro fica pensando no que ele disse e se pergunta quem se apaixonaria por ele, depois se dar conta de que perdeu sua máscara. Sutaya entrega a máscara e fala que essa máscara é sua mas Pi será dele. Quando fica só, fica pensando que não pode gostar de Sutaya, lembra de Muang e comenta que ele precisa fazer acontecer. Tenta criar coragem e vai falar com Muang. Informa que comprou comida para eles, descobriu que ele estava doente então veio correndo trazer comida. Comprou até a sobremesa favorita dele. Muang pergunta se estava muito pesado pois é muita comida. Ele dramático afirma que sim. Então o rapaz pega sua mão para fazer uma massagem. Pi fala consigo que esse era o sinal que seu irmão estava falando. Cria coragem e comenta que Sutaya havia falado que ele não gosta de ficar sozinho. Então quando precisar de alguém não chame Sutaya, pode chamar ele para conversar.
e que Sutaya é um cara ruim, não chame ele. Ele ri e pergunta se ele sabe que fala muito sobre Sutaya. Ele afirma que é porque Sutaya está sempre o provocando. Ele menciona que Pi está outra vez falando dele, e que as pessoas estão falando que eles são um casal fofo, e que se ele está provocando, provavelmente é porque gosta de estar perto dele. Pi pensa que essa é a hora de confessar para não pensar. Besteira, confessa que gosta dele, gosta há muito tempo mas nunca conseguiu dizer isso. Muang vai até ele, coloca a mão em seu peito e fala obrigado. Mas afirma que ele não deveria, pois se ele gostasse mesmo dele, seu coração devia estar batendo mais rápido, acredita que ele gostava antes. Mas agora parece que está tentando fugir por medo de se apaixonar por outra pessoa. Ele fala de novo que gosta dele de verdade, mas Muang afirma que só pode ser seu amigo. Fala que vai pegar suas anotações, que volta já. Enquanto isso Sutaya fica observando de longe, aparece e fala que Muang ligou para ele dizendo que Pi estava lá. Pi comenta que Muang nunca ficaria com um perdedor como ele, e que é como peixes no céu, impossível de pescá-lo. Sutaya pergunta por que ele gosta de Muang afinal. Ele fala que é porque é gentil e bonito. Quem não gosta dele? Sutaya pergunta se é só por isso. E que analisou, não é amor, é uma obsessão, está em negação. Ele afirma que não tá, mas Sutaya afirma que tá sim. Afere novamente seu pulso e informa que ele pode mentir, mas as reações do seu corpo não podem. Ele fica muito sem jeito e bebe a latinha inteira, na mesma hora cai. Pois é muito fraco para bebidas, Sutaya coloca ele para dormir em seu quarto, acaricia e afirma que quer cuidar dele. Às 2 da manhã acorda. Quando descobre que Sutaya levou ele para seu quarto fica desesperado. Querendo ir embora, ele pergunta se Pi tem medo de ficar com ele. Chegando em sua casa percebe sua mãe acordada e que ela abriu o livro onde está a foto de Muang. Fala que ela não deveria mexer nas suas coisas. Ela pergunta onde ele estava e que sente cheiro de álcool, que ele se distanciou deles e que não é tão bom como antes. Pi toma o livro de suas mãos e sai irritado. Enquanto anda na chuva lembra de Muang dizendo que podem ser apenas amigos e do que sua mãe falou. Sutaya aparece e Pi se lamenta perguntando por que Muang não gosta dele, porque sua mãe não consegue aceitar quem ele é. Desde que nasceu é azarento. O rapaz tenta consolá-lo. E Pi pede para que Sutaya apenas não deixe ele. Depois que se acalma, conversa sobre sua mãe. Ele afirma que ela apenas se preocupa com ele e que faz isso porque ama. Pi pede uma bebida. No primeiro gole já fica bêbado e pede para Sutaya dançar com ele já que são amigos. Depois que brincam ele é obrigado a carregá-lo nas costas. Pi fala que Sutaya é seu primeiro amigo, e já que são amigos pede novamente para que Sutaya nunca deixe ele. Sutaya fica exausto e Pi pergunta por que ele é tão fraco e continua bebendo. Em seguida menciona que ele não pode dormir lá. Apoia a cabeça dele nas suas pernas e escova seus dentes. Depois fala que vai verificar se tá bem escovado. Ele se aproxima de seu rosto bem lentamente como se quisesse beijá-lo e dorme. Sutaya pergunta a si mesmo porque ele apenas não fala o que seu coração já quer. Agora é Pi que dorme nas suas pernas. Sutaya comenta que ele pode ir tomar banho com ele. Chegando lá reclama da água gelada e pergunta se ele não vai fazer nada. Ele pede para Pi abrir a porta que vai resgatá-lo, mas ele informa que não e que está disposto a congelar até a morte a fazer isso. Em seguida informa que lavou as suas roupas e entregas dele, puxa o garoto e afirma que ele pode se trocar aí mesmo e que não vai espiar. Pi recusa com certeza. Enquanto isso a mãe dele fica muito triste, que não quer nem comer. Seu marido tenta animá-la. Ela avisa que Van ligou para informar que está vindo neste sábado e vai trazer alguém com ele. Pi observa o rapaz e pergunta por que um cara popular como ele quer ser amigo de um perdedor. Se lembra do que Muang falou, que ele parece estar com medo de gostar de outra pessoa que não seja ele. Chega em casa falando que gosta de Muang várias vezes. Encontra sua mãe mas a trata com indiferença outra vez. Seu amigo próximo manda uma mensagem, perguntando se ele está saindo com alguém e esquecendo dele. Ele informa que não, mas tem uma pergunta, se ele já se sentiu inseguro com algo. É sobre 2 pessoas. O primeiro é muito simpático e a pessoa de seus sonhos, e o outro, quando está com ele faz seu coração bater mais forte. Ele afirma que é fácil. Não use seu cérebro para julgar seus sentimentos. Pi percebe que ele está falando como uma pessoa que ele conhece. Duan aparece e Pi comenta que tem um problema com sua mãe. Ela abriu o livro e viu a foto de Muang. Ele dá a ideia de perguntar para seu outro irmão. Enquanto isso Sutaya arruma as roupas de Pi e fala que ser amigo dele está bom por enquanto. Ficam todos ansiosos para Van chegar.
Finalmente ele chega de viagem e informa que seu namorado veio com ele. Eles perguntam se ela veio com mais um membro, mas Van responde que não e que seu namorado é o que tá limpando o carro. Todos, quando percebem que ele namora um homem, ficam muito surpresos. Conversam sobre ele namorar um cara e fala que a mãe deles criou Pi desde criança, então sabe quem ele é. Pi grita dizendo que pensava que a mãe dele tava com raiva por ele ser quem ele é, finalmente faz as pazes com sua mãe. Pi e Sutaya participam de um desafio e ele acaba falando na frente de todo mundo que quer ser mais que amigo dele. Pi sai chateado. Entrega a foto de Muang e afirma que não precisa mais disso, vai conquistar o verdadeiro Muang, e que Sutaya não é a vacina certa para seu problema. Sutaya informa que não vai fazer mais Pi gostar dele, vai fazer amá-lo. Os alunos chamam os dois de pombinhos ao vê-los na tela e Pi outra vez sai chateado. Em casa não consegue se concentrar nos estudos. Recebe uma ligação dele informando que está na frente de sua casa. Ele pergunta se Sutaya está o perseguindo e que isso já é assédio. Sutaya afirma que vai assediar ele no quarto também e que sabe onde fica. Fala que veio deixar suas roupas. Pi pede para ele deixar lá e ir embora. Sutaya menciona que ele disse que Muang era um peixe no céu impossível de alcançar. Pi também está sendo um peixe no céu para ele também. Mas ele foge e se pergunta por que seu coração tá batendo forte. Em seguida, recebe uma mensagem de Sutaya dizendo que gosta muito dele. Um aluno informa Pi que foi criada uma outra conta sobre ele e Sutaya versão 2. Descobre que continuam seguindo os dois e tirando foto para colocar nessa página. Tem comentário dizendo até que vai tirar fotos no quarto dele, já que mora ao lado. Ele assiste um vídeo daqueles dois, dizendo que vai fazer uma entrevista ao vivo com Sutaya. Ao saber disso sai puto da vida. Os dois entrevistam ele perguntando sobre o Pi. Ele fala que só gosta de Pi, só quer cuidar dele e tratá-lo. Ela pergunta por que ele precisa de tratamento. De acordo com ele, é porque Pi não sabe o que seu coração quer. Gosta dele, mas não quer aceitar isso. Pi aparece e joga o celular dela fora, enquanto Sutaya pede para ele parar de agitar as coisas. Não tem qualquer doença e não precisa de sua vacina, não importa quantas vezes ele pergunte, pois não gosta dele. A sós fala que as pessoas sabem de tudo de sua família e até falaram que vai filmar o seu quarto. Não está bem com isso. Pi pergunta se aquela fanpage está de volta por sua causa, e que ele tá dando a chance das pessoas assediá-lo. De agora em diante apenas deixe ele em paz. Pi lembra do que falou e se pergunta se foi muito duro com ele. Fica reclamando que o elevador tá demorando demais. Quando finalmente abre, vê que Sutaya está lá e decide não entrar. Vai ao banheiro escovar os dentes e percebe ele lá também. Depois se pergunta por que Sutaya não falou com ele. Manda uma mensagem para seu amigo próximo que não consegue se concentrar. Mas como seu amigo próximo é Sutaya, ele não responde pois está magoado. Com muita insistência ele responde que tá lendo. Em seguida lembra de quando deu alguns conselhos se passando pelo seu amigo próximo. Uma garota abraça Sutaya por trás e pergunta se ele sentiu a sua falta. O aluno percebe os dois comendo juntos e se pergunta quem é essa garota. Aproveita para tirar algumas fotos dos dois e afirma que vai criar um novo fandom. A outra aluna avisa Pi que foi criado uma outra página de Sutaya e uma garota. A garota aparece e tenta provocar e fazer ciúmes para ele. Pi fica tão chateado que vai embora na mesma hora. Muang fica sabendo que Sutaya declarou seu amor por Pi na frente das pessoas, e entrega o clipe do peixe que havia ganhado dele, por achar que não deveria ficar. Pi fica muito irritado com Sutaya por causa da garota, que dá vários chutes na cama do seu irmão. Em um festival, Pi vai a um stand e os dois aparecem. A garota outra vez provoca o rapaz. Antes dela sair, comenta que ele pode ir sentar com eles, mas se não quiser ver alguns momentos de partir o coração, pode ir sentar em outro lugar. Pi vai mesmo assim se sentar com eles, e a garota tenta provar que aguenta comida super picante. Pi desafia ela a comer todos para mostrar ao Sutaya que é durona. Incentiva ela a comer vários, que a garota sai com a boca pegando fogo. Sutaya olha para a boca dele e avisa que tá suja. Em seguida limpa pois não suporta ver nada sujo como já havia dito antes. Ele menciona que é melhor ele ir ver sua namorada. Sutaya pergunta o que faz ele pensar que é a namorada dele. Ele informa sobre a fanpage dos dois. O rapaz provoca dizendo que ele tá muito interessado em uma página de fofoca. Pi fala que vai furar seu olho se continuar com isso, porém, ele permite, pois afirma já está cego de amor. Ela aparece novamente pedindo ao Sutaya tudo que Pi tenta pegar, provoca novamente se fazendo de fofinha.
Pede isso e aquilo toda hora. No banheiro ele irritado fala para ele sair da frente e fica resmungando sobre ela. Sutaya menciona que se ele tiver com ciúmes é só falar. De acordo com Pi. Não está e ele confirma que realmente ele não está com ciúmes, mas sim, ciúmes agressivo. Pi sai outra vez resmungando que a garota é irritante. Olha em direção de Moang e fala para si mesmo que agora é sua vez. Os dois aparecem e Pi também faz a mesma técnica da garota, finge escorregar várias vezes. Pede desculpas e menciona que tem algo de errado com suas pernas, convida ele para sentar lá fora e Moang pergunta se ele tá fazendo isso para se vingar de Sutaya. Ele afirma que não, pois ele já está com sua namorada, então já que encontrou Moang o convidou para comer uma sobremesa. Ele pede para Pi o escutar e começa a falar algo enquanto Sutaya fica de olho nele. De repente Pi olha em sua direção e sai chateado. Sutaya se levanta para ir atrás dele e afirma que já tá na hora deles pararem de jogar. Sutaya pergunta se pode se juntar a ele. Pi afirma que sim e que é até bom pois tem algo para perguntar, porque ele teve que se disfarçar de um amigo da faculdade próxima. Nesse episódio ele descobre por meio de Moang que o seu único amigo com quem conversava sempre era Sutaya o tempo todo. Ele ainda disse que no dia dos namorados foi Sutaya quem pediu que ele levasse o guarda-chuva, pois não queria que Pi se molhasse. Ele afirma que antes queria ser seu amigo mas agora quer ser seu namorado. Ele pergunta se Sutaya começou a gostar dele só depois que mudou de visual, mas o cara acaba provando que não, mesmo antes quando usava aparelho e óculos. Sempre o observou. Quer que ele saiba que toda vez que está com ele, seu coração bate mais rápido. Pi agradece mas informa que é tudo tão novo para ele, então precisa de um tempo para pensar. À noite recebe uma ligação dele avisando que está na frente de sua casa, pois quer a sua resposta. Então Pi entrega uma folha com alguns termos de liberdade do namoro deles, pede para ele nunca machucar seus sentimentos. Sutaya informa que concorda com os termos mas ainda não carimbou, então dar um beijo no garoto. Ele questiona se Sutaya é sempre o primeiro a dar o beijo, pergunta se ele também pode beijá-lo, mas seu irmão chega bem na hora perguntando com quem ele estava falando. Se assusta ao ver ele sentado bem aí e pede para ir se esconder em outro lugar. Doean fica muito desconfiado, ele se esconde no banheiro. Depois Pi leva ele para se esconder no quarto. Doean comenta que ele parece estar escondendo algo, mas sai para tomar banho. Pi aproveita para pedir que Sutaya vá embora, mas ele afirma que está com ele no seu quarto, perto de sua cama, não pode encontrar outra chance como essa tão facilmente. Ele insiste para que ele vá embora mas Sutaya não quer sair antes de dar mais um beijo no seu namorado. Mas Doean entra no quarto e Pi esconde o rapaz e menciona que esse banho foi muito rápido. Ele informa que depois que seu irmão dormir ele deve ir embora pois ele adormece rápido. Às 4 da manhã ele ainda está acordado. Pi não consegue segurar e pega no sono que Sutaya é obrigado a mordê-lo. Para acordar, finalmente conseguem fugir. Dia seguinte Doean percebe ele contente demais e pergunta por que ele tá arrumando o cabelo. Os dois conversam e se encontram às escondidas, mas Doean vai até ele e pergunta se eles estão namorando secretamente, pois percebe que ambos têm o clipe do peixe. Doean fica muito irritado, a garota tenta animá-lo mas Sutaya afirma que não consegue pois seu namoro com Pi ainda está em liberdade condicional. Encontra com ele e Pi menciona que vai beber com seu irmão e a gangue. Ele quer ir junto mas Pi não permite. Sutaya manda uma mensagem dizendo que está bem na frente do clube. Ele pede para Pi dizer onde é sua mesa. Só quer ficar de longe, mas ele ainda não quer deixar. Sutaya pergunta se Pi não quer ficar com ele. Ele afirma que quer sim, porém se alguém pegar eles vai ser uma bagunça. O rapaz fica apenas observando do lado de fora. Escreve uma mensagem para ele mas percebe que ele tá se divertindo demais para responder, então vai embora. Hora depois Pi pega no seu celular e visualiza sua mensagem dizendo que então está indo embora, se pergunta se deve ir para casa agora. Dia seguinte Sutaya vai buscá-lo na sua casa, os dois marcam de se encontrar em um shopping, e Sutaya informa que tem um plano para não desconfiarem que estão namorando. Chegando lá Pi observa ele e Ban juntos com muito chamengo. O plano é ela ficar sempre perto deles assim ninguém saberá. Ele fica muito desconfortável e Sutaya menciona que ele não precisa ficar com medo, pois ninguém da faculdade vai lá. Ela pede para ele sentar no outro lado para proteger os dois. Ela pede uma comida que Sutaya gosta muito. Enquanto Pi não sabe o que pedir, ela pergunta se pode recomendar algo.
pois costuma ir lá com Sutaya com frequência, é o lugar favorito dele. Posteriormente tem curiosidade de ver a página que foi criada de Sutaya e Ban. Ele olha a foto dos dois juntos e lê os comentários de várias pessoas insinuando que estão juntos, e que ele não combina com Pi e vários outros comentários negativos sobre ele. Nisso ele tropeça e Sutaya aparece na hora para ajudá-lo. Os alunos tiram fotos dos dois e Pi fica muito chateado. Sutaya pede para ele não se importar com o que eles falam, mas ele informa que deve se importar sim, já que pensam que Pi não é suficiente para ele, e que isso é verdade, é fraco, inseguro e não pode lidar com isso. Pi fica muito deprimido. Ban vai até ele e comenta que ficou sabendo dos comentários, pede para ele não se importar, ao invés disso comemore o aniversário de Sutaya, mas ele fica surpreso pois nem isso sabia sobre ele. À noite recebe uma ligação dele e pergunta se ele ainda está chateado. Pi comenta que ele nem falou que era seu aniversário, porém ele informa que foi lá para isso. Pede para Pi ir com ele e que vai apresentá-lo para todo mundo. Pede para ele parar de se importar com o que as pessoas pensam e se preocupar apenas com ele. Ele dá as costas e Sutaya menciona que é seu aniversário e se ele realmente não vai, então decide ir. Chegando lá Sutaya fica muito feliz que ele veio. Entrega o presente de um clipe de peixinho. Depois de cantarem os parabéns Sutaya e Ban ficam novamente com muito chamengo. Pi fica desconfortável e tenta sair mas ele impede colocando cobertura no seu rosto também. No banheiro ele pergunta se Pi está chateado. Só queria impedir ele de ir embora. Ele informa que só não tá se sentindo bem com a página dele e de Ban, dos comentários dizendo que são uma combinação perfeita, tá se sentindo como um personagem secundário. Sutaya afirma que é um bom momento então para dizerem que estão juntos, só não falou nada ainda porque respeita sua decisão. Mas se seu silêncio o deixa desconfortável então não vai mais ficar em silêncio. Finalmente os dois assumem um relacionamento para todo mundo. Até fizeram um vídeo como homenagem para ele, no entanto, todos recebem notificações e a aluna informa que tem alguém que tá destruindo ele na internet, depois de verem as fotos de como ele era antigamente, que apenas Sutaya tinha em seu celular. Todos falam comentários negativos sobre ele. Pi sai muito decepcionado. Ele vai atrás e informa que não foi ele quem fez isso. Mas Pi afirma que foi sim pois só ele tem essas fotos. E se ele quiser continuar sendo seu amigo não o siga, pois não quer odiá-lo. Fica muito deprimido lembrando dele. Vê seu irmão nessa situação e pergunta quem fez isso com ele. Sutaya vai à sua casa e grita por ele. Doean vai tirar satisfação pergunta por que diabos ele tá gritando na frente de sua casa. E o que fez com seu irmão? Ele afirma que não fez nada, não pode fazer mal a quem ele ama. Ele empurra o rapaz e fala que se ele não parar vai bater nele. Em seguida chega no quarto dizendo que o enxotou. Pi só quer ficar sozinho. Dia seguinte, ele vai para a universidade e Sutaya tenta falar com ele outra vez, dizendo que não foi ele que fez isso, mas Pi não dá ouvidos. Ban percebe ele desesperado, vai até ele e confessa que foi ela quem postou as fotos, pois gosta de Sutaya mais que um amigo. Depois que viu o que fez se sentiu muito mal, pede perdão mas vai entender se ele não quiser mais ser seu amigo. Ele afirma que o que tá feito está feito. Mas de acordo com ela vai ajudar os dois a ficarem juntos. Uma colega informa que um estudante de medicina vai se declarar para um estudante de odontologia. Então todos incluindo Pi vão para a pista, onde Sutaya aparece dizendo que como ele não queria vê-lo, teve que fazer dessa forma. Ban confessa que foi ela que postou as fotos pois tem a senha do celular de Sutaya. Se tem alguém para culpar que seja ela. Sutaya menciona que ele sempre se importa com o que dizem e pensam. Pede para ele se perguntar a si mesmo se quer ficar com ele. Pi comenta que nunca teve amigos. Nunca amou e então ele apareceu. Só não quer perder ele. E não pode ser feliz se as pessoas começarem a criticar Sutaya também por estar com ele. Mas Sutaya não se importa com ninguém apenas com a pessoa que ele ama. Então pergunta se pode ser seu namorado. Ele aceita e os dois se beijam na frente de todos.